essa questão 92. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se fazer o quê? As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável e suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Interessante, uma questão de física já, que vai envolver aqui, ó, campo magnético, né, induzindo uma corrente elétrica. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando essa estiver próxima de uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar, olha só o comando, para minimizar esse tipo de problema deve-se o quê? Então, uma questão teórica aqui, vamos trazer uma relação aqui de um desenhozinho para que você possa entender e conseguir visualizar junto comigo o que essa questão está dizendo, tá? Digamos o seguinte, digamos que aqui eu tenho uma rede de alta tensão, tá? Dizemos que eu tenho aqui um poste, uma rede de alta tensão, certo? Essa rede de alta tensão passa os fios aqui, tá? Passa os fios, certo? Aí digamos que aqui eu tenho lá o nosso gramadinho aqui, beleza? Nesse gramadinho ali eu tenho a nossa cerca, né? Nós temos ali a nossa cerca com as madeirinhas ali, né? Beleza? Nós temos a nossa cerca ali com as madeirinhas. Nessa cerca elas têm ali os seus arames que passam ali, tá? O que vai acontecer aqui? Como a gente tem uma corrente alternada que vai passando aqui nesses fios de alta tensão, é importante que você saiba que essa corrente alternada que vai passando, ela vai gerar um campo magnético. Aqui, né? Opa, deixa eu trazer para cá. A gente vai ter uma corrente alternada, que ela fica alternando aqui, certo? Passando nesses fios de alta tensão. Por causa dessa corrente alternada que fica passando aqui, vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético vai gerar uma corrente induzida aqui nesses arames farpados da cerca que está próxima à rede de alta tensão. É importante que você saiba disso. Isso significa que, por causa do campo magnético, a corrente induzida aqui deixa essa cerca aqui de arame farpada perigosa. Porque ao encostar ali, você pode fazer com que a corrente que está correndo nesse arame farpado passe pelo seu corpo e você acabe fazendo o papel de um fio de aterramento, ou seja, vai passar a corrente por você e você vai tomar um choque. Aqui vai ser gerada uma corrente que a gente diz que é uma corrente induzida. Esse é o conteúdo que relaciona aqui o conteúdo de eletromagnetismo, geralmente mais teórico. Tem questões de eletromagnetismo que são bem pesadas do ponto de vista de matemática, mas geralmente no Enem, quando a gente fala de eletrostática, quando a gente fala de eletromagnetismo, muitas questões relacionam apenas o conceito mais teórico. Se você saber o fundamento do fundamento, assim, a lógica básica, você já acertaria ali a questão. Por exemplo, você já sabe que, para que eu tenha uma corrente induzida ali, eu preciso ter o quê? Variação do campo magnético. Você já sabe isso. Quando eu tenho as espiras, eu tenho que mover ali o ímã, tá? Se o ímã ficar parado ali, você sabe que não vai gerar corrente induzida. Eu preciso ter a movimentação, preciso mover o ímã, ou seja, essa movimentação que induz a corrente. É um fundamento clássico que cai na prova do Enem. Não precisa dominar nada. Vou dominar eletromagnetismo, saber de uma hora funcionada. Não precisa, tá? Eu preciso que vocês entendam isso. Por quê? Eu sou um aluno que veio do zero na matemática. Um aluno que tinha muita dificuldade em matemática, sabia nada de física. Eu comecei a dominar física quando eu parei de olhar ela do ponto de vista matemático e quebrar a cabeça só na matemática da física e comecei a olhar ela como um conceito mais teórico, entender mais o fundamento teórico das coisas, para que a matemática fizesse mais sentido. E aqui é basicamente uma questão mais teórica. Você precisa entender que existe uma corrente induzida que vai passando aqui, uma corrente alternada aqui que passa aqui nesse fio de alta tensão. Se você quiser saber a história do porquê que essa corrente alternada, tem um documentário sobre Nikola Tesla, né, o cara que inventou essa tal de corrente alternada. É importante que você saiba que essa corrente alternada vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético gera uma corrente induzida e deixa essas cercas aqui eletrizadas. Só que aí a gente precisa fazer o seguinte, a pessoa que está aqui, que vai encostar nessa cerca, né, digamos que tem um fulano aqui que vai encostar nessa cerca, é perigoso, porque ao encostar, a corrente vai passar por essa pessoa e ela vai tomar um choque. O choque é quando a gente tem uma diferença de potencial, né? Da corrente daqui e do chão. Para que a gente pegue essa cerca elétrica, né, e faça com que ela não fique perigosa, a gente precisa fazer o quê? Um aterramento. O que é um aterramento? Bom, basta a gente pegar aqui algo, qualquer fio, alguma coisa, que a gente conecte à terra. Ao conectar esse fio à terra, a gente vai fazer um aterramento. Fazendo um aterramento, a gente deixa, né, esse fio aqui não carregado e aí tá mais protegido. A pessoa vai encostar e aí não tem chance dela tomar um choque porque está aterrado. Esse conceito aqui, tanto aqui relacionado a cercas, pode cair na prova do Enem. Tem um outro conceito que pode cair no Enem, que já caiu, por exemplo, que é o conceito de eletrização por atrito, questões que relacionam ali a caminhão, né? Você sabe que alguns caminhões têm correntes que ficam ali na sua traseira. Quando o caminhão vai descer, é importante que esse caminhão faça o aterramento, né? E aí você sabe que já teve acidentes, por exemplo, dependendo o que aquele caminhão carrega, né? Tanto a pessoa que pode tomar um choque a subir no caminhão, quanto, por exemplo, aqueles caminhões que carregam, esqueci o nome daquele produto,
aquela malha que pode pegar fogo muito rápido, né? Pode fazer com que pegue fogo, né? Por causa da eletrização do caminhão. Então tem que sempre fazer o aterramento ali daquele caminhão, tá? É um dos conceitos fundamentais que você tem que saber. Um outro conceito muito importante, recentemente uma notícia triste que aconteceu aí, né? Que saiu no jornal, tava navegando, apareceu uma notícia de uma moça que bateu o carro no poste. Quando ela bateu o carro no poste, né? O fio do poste encostou no carro e ela foi descer do carro e ela morreu. Tá? Ela acabou morrendo ali, eletrocutada, né? É mais um fundamento que a gente trabalha dentro das aulas, né? Sobre esse perigo de você descer do poste, porque ao descer dentro do carro, quando no caso está dentro de uma gaiola de Faraday, né? Dentro dessa lógica, então você não sofreria o choque. O problema é quando você vai descer do carro e encostando no carro, você pisa o pé no chão, essa diferença de potencial entre o chão ali e o carro faz com que você, meu amigo, vai ser ali, né, o fio que vai passar essa corrente e você acaba tomando um choque brutal, né? Um choque muito perigoso. Então por isso que a recomendação é que essa pessoa, ela pule com os 2 pés para fora do carro, tá? Ela tem que saltar do carro de uma vez só. Né? E ainda assim ela tem que saltar com os 2 pés juntos, porque se ela saltar com os 2 pés diferentes, pode ser que o chão ali, em espaços diferentes, tenha diferenças de potenciais, e ela vai tomar o choque igual. Então tem que saltar com os 2 pés juntos em um local só, largando do carro de uma vez. Essa é uma das formas. Uma outra coisa que você pode fazer, dependendo, se um dia você estiver num carro e acontecer isso de bater num poste, o fio encostar, é você tentar sair com o carro, tá? Tentar sair com o carro e encostar esse carro na terra, em algum barranco de terra, porque ao encostar esse carro em algum barranco de terra, você também faz o aterramento, tá certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Entenderam? Para minimizar esse tipo de problema, deve-se fazer o quê? Fazer o aterramento dos arames da cerca. Perfeito, né? E aí a gente minimiza esse problema ali das pessoas encostarem no arame e sofrerem um choque, né? Uma questão clássica aqui, que é importante que você saiba. Então, você vê que tem várias aplicabilidades que podem cair na sua prova. E o Enem ama cobrar o conteúdo de eletrostática, eletromagnetismo, tá? Muito relacionado a conceitos teóricos. O Enem não gosta de cobrar tanto o conceito de cálculo, tá? É difícil cair eletrostática no conceito de cálculo. A maioria das vezes a eletrostática cai no Enem, cai muito e vai cair esse ano. Muitas vezes relaciona muito mais ao conteúdo teórico, tá? E assim como algumas questões de eletromagnetismo, né? Tranquilidade total, né? Vamos analisar aqui, ó. Acrescentar fusível de segurança à cerca. O que é um fusível, tá? O fusível, ele tem na sua casa. Imagina o seguinte, o fusível, ele é como se fosse um dispositivo de segurança. Anota isso, tá? O fusível, ele é um dispositivo de segurança. Então, o fusível ele vai permitir a passagem de um determinado limite de corrente. Quando ultrapassa isso, o fusível ele cai e desliga a rede, tá certo? Se eu pegar e colocar um fusível ali naquela cerca, não vai resolver o problema, porque você entende que o fusível ele permite uma certa quantidade de ampere, uma certa quantidade de corrente. Eu não quero tomar choque, eu quero que não tenha nada ali, tá? Naquela cerca. Eu não quero permitir apenas um pouco e caso a corrente fique muito alta, aí o fusível desliga, tá? Não é esse o objetivo, eu quero minimizar o problema. Se eu colocar um fusível, ele vai continuar permitindo ainda até que chegue num limite que o fusível desliga, tá certo? Então não é esse o objetivo, não resolveria o problema, tá? Agora vamos entender. Realizar o aterramento da rede de alta tensão. Bom, essa aqui é a mais absurda. Sabe por quê? Porque se eu realizar o aterramento da rede de alta tensão, não vai ter luz na cidade. Não vai ter luz na cidade. Por que eu vou colocar uma rede de alta tensão, que nada mais são os postes que estão na cidade, e eu vou aterrar a alta tensão? Se o objetivo dela é levar a corrente, ou seja, levar a energia até a sua casa. Se eu aterrar a alta tensão, não tem alta tensão. Não tem luz. Vocês estão entendendo a lógica? Por que eu vou aterrar a alta tensão? Se o objetivo dela é ser uma alta tensão, entendeu? O objetivo dela é ter a corrente, entendeu? O objetivo dela é ser de alta tensão, entendeu? Esse é o objetivo, é para isso que ela foi feita. Entenderam a lógica? Eu não tenho como... Por que eu vou aterrar ela, entendeu? Eu não tenho que aterrar ela, eu tenho que aterrar justamente quem sofre o efeito. As cercas elétricas. Mas a alta tensão está cumprindo o papel dela. Ser a alta tensão. Né? Imagina, as pessoas estão lá. Aí tem um cara aqui que está tomando um choque na cerca dele. Aí ele vai lá no fio de alta tensão da cidade, ele conecta aqui um fio terra e aterra. Aí não passa mais corrente. Tá vindo lá a corrente tal. Aí João tá esperando a luz chegar dele aqui e não chega. Porque quando a luz chega aqui, tá aterrada, né? Aí a corrente tá vindo aqui do outro postos, chega aqui, pum. Aí a corrente pega aqui e é aterrada. Aí João fica sem luz lá. Tu aterrou a alta tensão. Né? Porque como a questão diz, são as redes de alta tensão, ó, as redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica, né? Pô, eu não vou aterrar as redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica, né? Por isso que essa aqui fica completamente errada. Instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão também não faz sentido, porque você percebe que ela já é uma rede de alta tensão. Se ela é uma rede de alta tensão, ela vai passar uma corrente muito alta ali.
Tá entendendo? Por isso que ela, uma rede de alta tensão, passa uma DDP muito alta ali e tudo mais. Se eu colocar um fusível, um dispositivo de segurança ali, tá? Eu vou controlar, e é claro que vão ter ali fusíveis, né? É claro que vão ter fusíveis ali, que são fusíveis de segurança. Inclusive, sei lá, quando tem uma descarga, um raio que cai ali num poste, algo do tipo e tal, destrói lá o gerador, destrói o fusível, daí tem que ir lá, a companhia de energia trocar e arrumar, entendeu? Por causa da descarga elétrica que teve ali. Tá entendendo a lógica? Só que colocar o fusível, você está entendendo que não vai minimizar o problema? Porque colocar um fusível aqui, eu vou controlar, basicamente, a quantidade de corrente que vai passar naquele fio. Mas vai continuar ainda tendo campo. Ainda vai continuar tendo o campo magnético aqui, o campo magnético induzindo uma corrente elétrica. Entende? Ainda vai continuar eletrizando a cerca. Induzindo a corrente na cerca. Eu quero minimizar o problema da cerca. Não tem nenhum problema com a rede de alta tensão, tá? É só esse problema que é gerado quando tem uma cerca próxima. E o ideal, tá? O ideal é não ter cerca próxima. Esse seria o mais ideal, né? Você vai ver que geralmente ali não costuma se ter muitas casas e tudo mais ali próximo de rede de alta tensão, e até é recomendável que você não encoste, né? E não fique, por exemplo, encostando ali ou brinque perto dessas subestações aí de alta tensão, né? Porque é muito perigoso, tá? É muito perigoso, certo? Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão, isso já tem. Se você olhar os fios de alta tensão, na maioria das vezes eles já tem muitos já são fios encapados, entendeu? Só que isso não impede o problema que é o campo magnético. Porque o campo magnético não tem nada a ver com o fio encapado, tá? O fio encapado é uma questão de proteger ali o cabo, entende? Ou o profissional que vai estar trabalhando ali naquela área, caso for trocar ali, etc., encostar naquele fio. Ou, sei lá, pássaros que podem encostar no fio de alta tensão e serem eletrocutados. Aí, muitas vezes, pode ocorrer um encapamento desse fio de alta tensão, tá? Ou, muitas vezes, ele não é encapado, tá? Ou, muitas vezes, ele não é encapado, né? Mas o grande ponto é que encapar o fio ou não encapar não impede de gerar ali um campo magnético, né? Justamente por causa dessa corrente alternada. Essa corrente alternada gera um campo magnético, esse campo magnético gera uma corrente induzida na cerca. Encapar não impede a geração do campo magnético. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.